Como não ter que decorar fórmulas em física? Nessa primeira parte a gente vai estudar a relação entre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Nessa primeira parte, nível Tô de Boa, a gente vai ver um método de estudo. Então é um nível para quem quer investir tempo. Agora, para quem está desesperado, tem a parte 2, grandezas diretamente proporcionais. Como a gente identifica? As grandezas aqui elas são representadas por letras e as diretamente proporcionais elas aparecem ambas no numerador, como estão destacadas aqui A e B, ou pode aparecer ambas no denominador, aqui A diretamente proporcional a B. E quando a gente estuda a relação entre duas, a gente deixa fixas todas as outras grandezas e só faz variar as que a gente quer estudar. Se a gente colocar elas do mesmo lado da equação, B aqui vai para a esquerda, então ela aparece embaixo, fica A sobre B igual a uma constante. Qual o significado? Quando uma aumenta, a outra aumenta, quando uma diminui, a outra diminui. E elas variam pelo mesmo fator. Então, se uma dobra, a outra dobra, se uma triplica, a outra triplica. Se uma quadruplica, a outra quadruplica. Se uma fica pela metade, a outra fica pela metade. A gente pode perceber aqui, por meio de uma fração, divisão de dois números que tem que ser constante. 60 sobre 30 dá 2. Se um dobra, o outro tem que dobrar. Aí ficaria 120 sobre 60. Se um triplica, o outro tem que triplicar. A gente teria 180 por 90. Se um fica reduzido pela metade, o outro tem que ser reduzido pela metade. Aí a gente teria 30 sobre 15 para continuar dando 2. Se um fica reduzido a 1/3, o outro tem que ficar reduzido a 1/3. E assim por diante. Grandezas inversamente proporcionais. Em lados opostos da equação, um fica no numerador e o outro no denominador, ou inverso. Aqui, A inversamente proporcional a B. Se você for colocar no mesmo lado da equação, aqui no caso B passa para a esquerda multiplicando, você tem A vezes B igual a uma constante. Qual o significado? Se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. E é pelo mesmo fator. Se um dobra, o outro se reduz à metade. Se um triplica, o outro reduz a 1/3. Se um fica reduzido à metade, o outro dobra. E assim por diante. Bom, se a gente pegar aqui um produto, 3 vezes 60, que dá 180. Então, se um dobra, o outro tem que reduzir pela metade, que fica com 6 vezes 30, que também dá 180. Se um triplica, o outro tem que ficar 3 vezes menor. Aí a gente tem 9 vezes 20, que também dá 180. Se um fica reduzido pela metade, o outro tem que dobrar. Se um reduz a 1/3, o outro fica triplicado. Aqui no caso 1 vezes 180, que continua dando 180. Como usar em física? A gente pode usar para analisar fórmulas. A gente vai passar a ter um entendimento melhor e assim evitar ter que decorar. E a gente também usa para resolver exercícios. A gente resolve alguns exercícios de forma mais rápida. Bom, a gente pode ter situação de um mesmo corpo, uma mesma onda, um mesmo sistema, em duas situações distintas, tempos T1 e T2. A gente faz A1 sobre B1 igual a A2 sobre B2, se forem diretamente proporcionais, ou A1 vezes B1 igual a A2 vezes B2, se forem inversamente proporcionais. A gente também pode ter corpos, ondas, sistemas em situações comparadas A e B. Tanto faz se é ao mesmo tempo ou se em tempos distintos. Vamos analisar agora 3 fórmulas, uma de cada ano do ensino médio. Mesmo que você não tenha estudado essas fórmulas, você vai conseguir acompanhar. Começando pela fórmula do primeiro ano, velocidade igual distância sobre tempo. Se a gente tiver que comparar dois movimentos de dois corpos diferentes no mesmo intervalo de tempo, aquele corpo que andou uma distância maior vai ter uma maior velocidade. Se no mesmo tempo um outro corpo anda uma distância menor,
quer dizer que ele tem uma menor velocidade. Assim, velocidade é diretamente proporcional à distância. Agora, se a gente estudar o movimento de dois corpos em uma distância fixa, o corpo que demora mais tempo, ele vai ter uma velocidade mais baixa. Agora, para andar essa mesma distância, se outro corpo faz ela em um tempo menor, quer dizer que a velocidade dele é mais alta. Ou seja, velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Por isso, a gente tem v igual a d sobre t, a distância em cima, porque velocidade e distância são diretamente proporcionais, e o tempo aqui embaixo, porque velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Vamos agora analisar uma fórmula do segundo ano. Equação geral dos gases. Equação de Clapeyron. PV igual a nRT. P é de pressão, que significa força sobre área, e essa força é a força que o gás aplica nas paredes do recipiente. Volume é o volume do recipiente que contém o gás, N é o número de mols, que está relacionada com a quantidade de gás que você tem dentro do recipiente. R é uma constante universal dos gases, e T é a temperatura termodinâmica do gás. Então, para uma massa fixa, N vezes R vai dar constante, e você pode escrever essa equação como PV sobre T igual a uma constante. Então, aqui a gente tem três grandezas, PV sobre T. Se qualquer uma dessas três grandezas for fixa, a gente pode mandar ela aqui para a direita. Então, a gente vai poder ter P sobre T igual a constante, se o volume for fixo e passar para a direita, é a isovolumétrica. A gente pode ter volume sobre temperatura igual a uma constante, se a pressão for fixa, é a isobárica. Ou a gente pode ter pressão vezes volume igual a uma constante, se a temperatura for fixa. Vamos pegar aqui a isovolumétrica. Pressão sobre temperatura igual a uma constante. Bom, se a temperatura aumenta, vai aumentar a agitação interna. E aí vai ter mais colisões e colisões mais violentas com a superfície interna, ou seja, aumentando a temperatura, aumenta a pressão. Agora, se diminui a temperatura, vai diminuir a agitação interna e vai diminuir a pressão. Ou seja, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, por isso a gente tem P sobre T igual a uma constante. Analisando agora a primeira lei de Ohm de eletricidade do terceiro ano. U igual R vezes I. U é a tensão elétrica que o gerador fornece para o circuito. R é a resistência elétrica, a gente pode associar a um aparelho que está consumindo a energia que é recebida do gerador. E I é a corrente, que tem a ver com a circulação dos elétrons em todo o circuito. Essa fórmula, U igual a R vezes I, a gente, em geral, para se lembrar fácil dela, a gente vê ela como I igual a U sobre R. E aqui a gente pode estudar a relação da tensão U com a corrente I e da resistência elétrica R com a corrente I. Então, para a resistência fixa, quando você aumenta a tensão, você aumenta a corrente elétrica. Se você diminui a tensão, você diminui a corrente elétrica. A gente percebe que quando dá um pico de tensão, a lâmpada fica mais brilhante porque aumentou a corrente. Ou, se a fase cair e de 220 a casa passar a funcionar a 110, você vê que alguns aparelhos não ligam, ou a lâmpada fica bem fraca, porque a corrente cai quando a tensão cai. Então, corrente e tensão são diretamente proporcionais. Mas se a gente pegar um circuito com tensão elétrica fixa, se você aumenta a resistência, você está colocando dificuldade na passagem de elétrons, a corrente fica menor. Agora, se você diminui a resistência, você facilita a passagem de elétrons, a corrente fica mais alta. Então, resistência elétrica e corrente são inversamente proporcionais. É o que você tem no reostato
que significa resistência de valor variável, que é o que acontece quando você muda a posição do chuveiro para alterar a temperatura da água, quando você desliza o botão para selecionar a temperatura do ferro de passar roupa, ou você muda a velocidade do ventilador com um cursor. Assim, I é igual a U sobre R. U em cima porque I é diretamente proporcional à tensão e R embaixo porque a corrente é inversamente proporcional à resistência elétrica.